Agora eu quero falar da Manu. Você conhece a história dela? Ela adora jogar futebol, só que foi proibida de jogar com os meninos na escola. A história dessa garotinha já tá bem diferente agora. Essa luta é para todas as mulheres. Um não pode nos parar. Não há preconceito, não há discriminação. Lugar de mulher é onde ela quiser. Palavras fortes em vozes doces, de meninas que desde cedo estão entendendo o poder que essas frases têm. Elas influenciam outras mulheres. A Manu tem 10 anos, desde os 5 treina futebol. A menina ficou conhecida depois que ela e a mãe exibiram cartazes na festa junina da escola. O motivo? A Manu não foi autorizada a jogar o torneio de futebol do colégio. Só tinha o masculino, eles não queriam deixar ela jogar com os meninos e a escola sempre alegava que não tinha o time feminino porque não tinha meninas o suficiente que gostassem de futebol. A família então decidiu entrar na justiça. Na decisão favorável a Manu, ficou determinado que a escola aceitasse a inscrição da menina sob pena de multa de R$20 mil em caso de descumprimento. Todas as minhas amigas e os meus amigos me apoiaram. Aí com isso eu me senti poderosa. É bom se sentir assim? É, muito bom. O caso repercutiu tanto que chegou a jogadoras que estão ou já estiveram na seleção feminina. Continue sendo essa menina aguerrida, batalhadora, que eu tenho certeza que vai chegar onde você sempre sonhou. Fica firme aí, tamo junto e não mude o seu sonho, mude o mundo. Desejo boa sorte para você, tenho certeza que você vai tirar os próximos desafios de letra. E assim como você, eu lutei e hoje estou aqui na seleção. Agora, reparou a camisa? A Manu é cruzeirense e recebeu um convite especial, conhecer a Toca da Raposa. Ela e 5 amigas da escolinha de futebol visitaram cada cantinho do centro de treinamentos do Cruzeiro, com direito a lanche no refeitório, a brincar de técnica no campinho do Pessolano e a entrevista na sala de imprensa. Se o juiz não tivesse dado a liminar para você jogar, a gente mesmo assim estaria aqui hoje. O que você pensa sobre isso? Eu ia ficar feliz, porque eu ia estar aqui, mas eu não iria jogar, né, com nem as meninas e nem com os meninos. Mas eu ainda estaria feliz de estar aqui. A última parada desse tour vai ser no campo. Agora as meninas vão participar de um treino das cabulosas, ó, as meninas do futebol feminino do Cruzeiro. Elas participaram do aquecimento, tiveram uma atividade com o Felipe, técnico do feminino. Valeu, bora, vai. Não passe, pode ir nas costas. Isso, vai de novo pra ela. E o mais importante, se divertiram demais. Um direito de qualquer criança. Bate no gol! Boa! No século XXI, a gente está falando a respeito de proibição de ser humano, não vou para o âmbito de gênero, de ser humano, de prática desportiva e lúdica ainda, porque elas querem só se divertir. Nós precisamos que a sociedade, de um modo geral, veja que tem que ter um pouco mais de equidade, tem que ter um pouco mais de direitos iguais. A ideia é essa, é que ela se sinta realmente poderosa. Uma mulher da nova geração que vá lutar contra essa discriminação e esse preconceito. Manu, você é fera demais. O mundo é seu. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! Bora lá, 1h23 agora na Super, trazer as informações do Josias Pereira nesta terça-feira. Cruzeiro também vivendo, né, uma semana de mais bastidores do que campo ainda, né, mas engrenando na semana para começar de vez o retorno como visitante, né? Começou como mandante no fim de semana com essa vitória sobre o Bahia. E as novidades estão chegando. Ontem a gente falou aqui, viu, Joe? Sejam elas boas ou não, porque há um debate muito grande se é boa ou não a chegada do Chay, né? Abraço pra você, Josias Pereira, boa tarde. Um abraço pra você, Pedro Abílio, boa tarde também pra Dimara, pro nosso Roberto Abras, pros nossos ouvintes. Abraço, Roberto. Tava vendo você falando aí da arbitragem, né, do CBF, complicado, né? Continua os problemas lá, mas hoje parece que eles deram uma ajustada. A Dimara, inclusive, vai falar mais disso aí depois, né? Mas assim,
o Cruzeiro trouxe o Chay, né? Falando em Rio de Janeiro, o Chay já chegou aqui em Belo Horizonte para fazer exame, jogador que foi até bem no Botafogo no ano passado. Mas nesse ano o Chay realmente caiu muito de rendimento e o problema é que o técnico do Botafogo, o Luiz Castro, né? Ele colocava o Chay, ele testou o Chay em várias posições, assim, e não deu muito certo, né? Volante, ponta, meia, não deu nada certo pro Chay nessa temporada. 19 jogos, deu uma assistência só, não marcou nenhum gol. E o jogador agora se transferindo para o Cruzeiro. Tem 31 anos, fica aquele debate, né? Se ele vai se acertar aqui no esquema, mas de qualquer forma o Cruzeiro precisava de um meio-campista, né? Buscou o Ricardo Goulart, não deu certo, o Bosquilha também não deu certo, então o Chay foi uma oportunidade de mercado. Até a gente brincava aqui na redação que ele deu uma despedida dos jogadores do Botafogo, né? Agora seus ex-companheiros, e aí ele falando, né? Que era um até breve. E depois ele disse assim, eu vou lá trabalhar um pouquinho, né? Não tava trabalhando muito, né? No Botafogo, né? Ele reconheceu isso daí, então agora ele vai trabalhar no Cruzeiro. Ó, que bom, né, Josias? Pois é. Mas a questão, eu acho que o que mais se questionou, né, Josias, é a questão dele fora das 4 linhas, né? Que a gente não tem nada a ver com isso, é problema dele, tem que resolver. O que a gente quer ver é o resultado em campo. E mais do que isso, Josias, o perfil dele, né? Porque esse não é o perfil do Pesolano, né? Ou de quem trabalha com o Pesolano, ou de quem o Pesolano trouxe, ou de quem ele indicou, né? Então me parece que assim, é na necessidade mesmo, né? Exatamente, né? O Cruzeiro viu que era uma oportunidade de mercado, foi lá, um empréstimo também curto, né, Dimar? Agora a gente já tá no mês 7 aí, o final da temporada da Série B vai ser antes de novembro, né? Então o jogador vai ficar pouco tempo aqui no Cruzeiro, inclusive ele até citou isso pros seus próprios companheiros, que era um empréstimo curto e tal, e que ele voltaria posteriormente. Mas fica a expectativa quanto a ele, existe uma boa expectativa de que ele possa se encaixar, ser aquele meia mais, um meia que pisa na área, tem uma possibilidade ali de ajudar mais esse esquema do Cruzeiro, mas de qualquer forma hoje o Cruzeiro é um time muito bem armado pelo Pesolano, só vai acrescentar essas peças, inclusive o Bruno Rodrigues estreou muito bem contra o Bahia, né? Fez uma partida muito efetiva, indo pra cima. Então acho que é um jogador importante aí dentro desse esquema também agora, nessa sequência de temporada. Falando de despedida, como nós citamos aí na manchete, o Gabriel Brazão, inclusive ontem, né, ele aproveitou as redes sociais para já se despedir do Cruzeiro, o jogador que vai voltar para a Inter de Milão. Ele tinha contrato até junho de 2023 por empréstimo, mas o problema é que ele não vai jogar mais esse ano, né, Di? Então é verdade. Não tem como ele permanecer aqui no Cruzeiro, então a Inter de Milão pediu de volta, né, o jogador vai terminar a recuperação dele lá na Inter de Milão, lembrando que até a empresária dele, né, citou para nós em entrevista, e a empresária dele é a Stephanie Figuer, né, que é a filha também do Figuer e tal, do empresário famoso. Isso, um empresário famoso. E ela falou que agora os clubes têm uma limitação de empréstimo, né? São 8 empréstimos por cada equipe, e a FIFA inclusive vai limitar esse número para menos ainda. Vai ser apenas 6 jogadores a partir de 2024. Então cada equipe do futebol mundial vai poder emprestar só 6 jogadores. Hoje são 8. Então a Inter de Milão, que com certeza deve ter um contingente de jogadores aí enorme, pediu o Brazão de volta para conseguir liberar espaço para outros jogadores que não vão ser aproveitados nessa temporada. Então ele retornou à Inter de Milão, falou que sempre vai levar o Cruzeiro com ele, lembrando que o Brazão não jogou pelo Cruzeiro neste retorno. Ele teve uma lesão no joelho direito e depois precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Fica aí a despedida também do goleiro de 21 anos, né, que poderia ter sido mais aproveitado, mas infelizmente, né, também Pedro, são as circunstâncias. Ele não conseguiu ter uma sequência por causa das suas lesões, né? É verdade, isso acaba com qualquer um. Sabe o que eu acho, né? A FIFA, ela mexe em tantas coisas e tal, né? Essa questão de empresta, não empresta, quantos podem, quantos não podem. Eu acho que tinha que ter um ranqueamento, sabe? Pra você deixar, tipo, foi feito no vôlei, ainda é feito no vôlei no Brasil, agora também
Em outros países a gente está vendo acontecer isso. Eu acho que o futebol podia ter, sabe, uma linha dessa aí. Porque, primeiro, você faria com que equipes menos favorecidas, vamos dizer assim, elas tivessem, favorecidas financeiramente, elas tivessem a mesma chance que todo mundo. Eu me lembro que o Campeonato Paulista, há alguns anos atrás, ele chegou a fazer isso. A Federação Paulista patrocinou um grande jogador para cada equipe nos estaduais. Eu acho que isso pode ser um caminho aí. A gente fica sempre pensando, né, principalmente no caso dos estaduais, que cai muito esse contexto. Quem sabe uma situação assim, né, o pessoal podia pensar aí, né? Eu acho muito difícil, porque tá entrando dinheiro de muito lugar no futebol hoje em dia, né? E as ligas, elas são enfraquecidas, pelo menos a gente vê na maioria das vezes, né? Porque, por exemplo, onde consegue se estabelecer um patamar financeiro médio, né, ou pelo menos razoável para as equipes que não fazem parte da prateleira de cima do país, as ligas funcionam muito bem. Mas em outros locais a gente vê que são apenas mais reféns, né, do que os clubes produzem. Aqui no futebol brasileiro, por exemplo, a gente observa que a CBF, ela pouco se importa financeiramente com a situação de clubes de uma Série D, de uma... Hoje em dia tem Isso, a gente fala de uma realidade, né, Josias, Pedro, Roberto, todo mundo, e trabalha numa realidade, né, que é o futebol top do Brasil, que não corresponde à verdade, que a gente acaba vendo só na Copa do Brasil e tal. Talvez seja uma fórmula aí de melhorar essa condição, como é feito no basquete americano também, né, Josias? E esse tipo de situação, né? Equipes como a Inter de Milão, por exemplo, que emprestou o Gabriel Brazão ao Cruzeiro, muitas vezes tem muitos jogadores que a gente nem sabe que pertencem. É por isso que eu tô te falando, sabe? Você vai limitar a 8 empréstimos o Tombense, viu, Josias? Pois é. É por isso que eu tô falando, tinha que ter o ranqueamento, entendeu? Pra que você melhorasse a condição. Ok, entendi. Tombense sobe, e aí? Eu entendi. Eu só acho que a FIFA, ela não se preocupa tanto com futebol como a gente, não, Dilma. Não se preocupa, também tem que lembrar que, pela lógica da FIFA, né? Eu também não sabia disso, né? Foi a Stephanie que me informou isso, né? Era uma coisa nova aí, até conversava isso com o Lélio, mas é porque a FIFA começou a ver que os clubes estavam emprestando jogadores demais e eram muitas contratações assim que os clubes possuíam, até para equilibrar a balança, o fair play financeiro. Para se ter ideia, o Chelsea chegou a ter 22 jogadores emprestados. Então, a FIFA começou a podar isso, né? Para ver se os clubes conseguiam ter um equilíbrio, conseguiam vender esses jogadores, movimentar esses jogadores para que eles não ficassem parados, né? E também diminuísse a receita também, a folha das equipes. Então, essa é uma medida que eles estão trabalhando, mas aí realmente o Brazão volta e fica agora a expectativa do Cruzeiro para essa partida contra o Brusque. A gente, só para citar na manchete, né, o Edu, ele vai voltar a jogar aí no Augusto Bauer. O Edu, ele é o segundo maior artilheiro da história do Brusque, com 38 gols. No primeiro turno dessa temporada, ele já tinha feito um gol na equipe do Brusque, agora pode fazer aí de novo contra a sua ex-equipe, jogando lá no Augusto Bauer. E o Edu, em 33 jogos nesta temporada, ele já fez 16 gols. No ano passado, com o Brusque, ele disputou 33 jogos da Série B e ele fez 17 gols, foi o artilheiro daquela edição da Série B. Então a média do Edu, comparada de um ano para o outro, é praticamente a mesma, né? Dessa média aí de gols que ele fez, mas só que o Edu tá a 9 jogos sem marcar. E até passo para vocês a pergunta aí rapidamente, né? O que vocês podem opinar sobre isso, porque é muito tempo, né? O Edu reclamou daquele jogo contra o Ituano, mas agora ele tem a possibilidade de um lugar que ele conhece bem, é um campo difícil, pesado, situação muito precária do Augusto Bauer, a gente conhece, mas o Edu, ele tem um conhecimento muito maior daquele estádio. Inclusive, o ano passado, até a 20ª rodada, ele já tinha marcado 11 gols jogando no Augusto Bauer, ou melhor, 11 gols na Série B e 7 no Augusto Bauer. Então, ele tem uma possibilidade de, quem sabe, encerrar essa zica, né? Jogando justamente em um local que ele conhece bem. E esse grupo do Cruzeiro e o Edu, principalmente, até porque na posição dele as opções do Cruzeiro não eram tantas ou não são tantas com a técnica e a habilidade que ele tem, né? E a característica de jogo dele.
tá muito cansado, né? Muito desgastado. Veio muito disso, né? Você não pode exigir isso do artilheiro o tempo inteiro. Fica só nele. Diz que ele voltou de lesão principalmente, né? Sim, Eu acho que ele tem que ser melhor municiado, viu, Diego? Acho que melhor administrado a questão tática, principalmente agora, também, né? A gente observou uma movimentação voltando aí a jogadores de velocidade, enfim, no ataque com 3 homens, né? A mobilidade é muito grande, o Edu em muitos momentos no fim de semana contra o Bahia, ele precisou voltar muito, né? Pra receber a bola. Aí não tá lá na frente. Você até falou antes sobre a jogada do gol, né? Mas ele perdeu muitos gols também, né? Algumas oportunidades nos últimos jogos. Eu acho que confiança ele não perdeu e isso é o principal. Com certeza, acho que passa por aí, viu, Josias? Ele falou, né, Josias, que ele, quando postaram uma matéria, né, falando sobre os jogos que ele não fazia gol, ele falou, mas ninguém fala do VAR, que anulou meus gols, eram pra ser 2 a mais aí. Deu uma reclamada, né? Foi. Conectou bem aí. Foi bem. É isso, né? A gente vai voltar aí depois para trazer os destaques finais do Cruzeiro e até o nosso Roberto aí falou a situação do Abel, lembrar que o Pessolano vai voltar nesta partida contra a equipe do Brusque, mas o Pessolano ainda vai voltar de suspensão com 2 cartões amarelos já, se tomar o terceiro vai ficar suspenso e fica também aquela expectativa de quando ele vai ser denunciado também no STJD. O julgamento. Pelas situações. Carregou na súmula, né, Isso, exatamente. Carregou na súmula. A súmula foi bem carregada em cima do treinador do Cruzeiro. E o noticiário final aí do Cruzeiro. Fala, Jô. Pois é, Dimara, só para falar que o Cruzeiro hoje também teve a situação do Vitor Leque, né? O Cruzeiro não anunciou oficialmente, mas o Leque já tá lá em Caxias, inclusive já participou do treinamento hoje da equipe do Juventude pela manhã, então o jogador já se despedindo do Cruzeiro, além da situação do Adriano, que também já foi aí liberado para fazer também os exames médicos e acertar lá com o Santa Clara de Portugal, que é o time agora de Bruno Vicentim, né? Que agora é proprietário da equipe, que terminou até na 7ª posição, se não me falha a memória, do campeonato português. É um time ali curioso, viu, Dimar? Inclusive tava vendo a localização, fica ali numa ilha ali em Portugal. Se quiser fazer uma visita pro Vicentim ali, né? Já pode. Eu tenho passaporte. Pois é, você já tinha me mostrado, hein, Dia? Agora você já pode ir lá mesmo, aproveitar e curtir também, já conversar com o Bruno Vicentim, que é o proprietário da SAD, né? Que é lá a SAD do Santa Clara, o Cruzeiro que continua os treinamentos para enfrentar a equipe do Brusque no sábado, jogo no horário maravilhoso, 11 horas da manhã, finalmente estaremos aí liberados no final de semana mais cedo. Dia, um abraço para você.